Então eu tô aqui agora, né, para falar o nosso primeiro episódio. E vai ser sobre um tema incrível. É o xamanismo da deusa mãe. As pessoas me perguntam várias coisas sobre esse tema, né? E eu vou tentar aqui responder algumas. E também vocês podem ficar à vontade de escrever pro meu Insta, se vocês tiverem alguma dúvida. E quando a gente for podendo, eu vou respondendo. Tá bom? Xamã, como é que o xamanismo surge na sua vida? Como foi que ele apareceu? Xamanismo da deusa mãe. Isso. O xamanismo da deusa mãe, ele apareceu assim, foi algo tão intuitivo, sabe? São muitos anos, né? Já vou fazer 40 anos de trabalho, né, no mundo. Então, ele apareceu assim de dentro para fora, sabe? Não foi em nenhum livro, em nenhuma faculdade, em nenhuma instituição educacional. Foi a própria natureza me educando. Quando eu entrava na mata, quando eu sentia as intuições chegarem, obediente que eu sempre sou, né? Aquilo que minha alma fala. Eu nunca tive intermediário entre mim e mim mesma. Então era muito simples para mim quando eu entrava na mata, começava a sentir os chamados mesmo, né? Da natureza, da vida, do sol, da lua, do vento. E comecei a empregar isso na minha história de vida. Comecei a dizer, é isso que eu quero, né? E vinha muito através do que a gente chama mesmo, nessa parte interior nossa, da guiança, do que eu chamo guiança, né? E eu comecei a perceber que vinha através de uma linguagem firme, mas muito, muito amorosa. Uma linguagem que me acolhia, uma linguagem que dizia medite agora, uma linguagem que dizia aqui não é mais o seu lugar. Então foram vários sinais, né? Os pássaros, o vento. E eu fui internalizando isso e fui começando a trabalhar com esses elementos que praticamente naquela época, aqui na Bahia, quase ninguém trabalhava. Ou nem posso dizer ninguém trabalhava mesmo, sem sombra de dúvida. E aí ele foi se formando. E à medida que ele foi se formando, ele foi tendo uma denominação, porque antes eu não sabia que denominação era essa. O que é isso? Eu mesma ficava impressionada com isso, né? Aí depois eu comecei a ver que era um xamanismo, um tipo de xamanismo, que é a origem da minha avó materna, né? Ele estava chegando em mim como que resgatando saberes. Mas eram saberes não só da minha avó, porque é recente isso da minha avó, né? Quase contemporâneo. Mas eram saberes milenares. E aí eu fui trabalhando nessa história, né? Aí hoje já é um modismo mesmo. Hoje já as escavações, a antropologia, a arqueologia já confirma tudo aquilo que eu sentia e que a minha devoção me faz viver. Então, o xamanismo da deusa mãe, como é que a gente pode viver no cotidiano, trazer esse fundamento para o cotidiano? A gente precisa ir para um lugar específico para isso? Essa pergunta é legal. Essa pergunta responde a muita coisa, né? A coisas que as pessoas normalmente ficam dentro da cabeça, imaginando mil coisas, né? E são perguntas super simples. São respostas simples, né? Porque eu trabalho para o cotidiano. Eu não trabalho para as pessoas se isolarem, né? Tudo que a gente faz aqui, na Terra Mirim eu estou falando, né? Onde eu moro, que é um centro, né? de luz, de educação e de cura, tudo que eu faço aqui tem a ver com o cotidiano. Quando as pessoas vêm para cá, para essa escola, elas vêm exatamente aprender a se expandirem, acreditarem em sua intuição e depois levarem para os seus locais, seja de trabalho, seja local de residência, para as suas histórias pessoais. Porque aqui não é um centro onde a pessoa vem se isolar ela vem compreender para colocar na vida aquilo que elas aprenderam aqui, né? É uma escola, eu sinto nisso, eu chamo da deusa mãe, onde há uma comunhão entre matéria e espírito. Eles não são separados. Matéria é pura energia. Então, matéria também é espiritual. E o espírito encarna nessa matéria. Então, a gente não pode dissociar. Fazer uma coisa só para a matéria e outra coisa só para o espírito. Os dois são um. Nesse sentido, a gente vai ampliando, né, o nosso saber. A gente não fica dividido. Você entendeu? A gente não fica assim, um pedaço aqui, outro pedaço ali. Um pedaço é da igreja, outro pedaço é do terapeuta, outro pedaço é do médico, sabe? Outro pedaço é da dona de casa, ou da mãe, ou do filho. Não, não tem isso.
Você é tudo isso. Partes suas, que você precisa aprender a lidar com essas partes, é que formam você como um todo. Então não pode separar. E você tem condição plena de ser seu intermediário, você ser o próprio intermediário entre você e a divindade. Basta aprender isso, basta ter ferramentas, né? Basta mergulhar nesse campo das medicinas, entendeu? Então a gente pode dizer que o xamanismo da deusa mãe é para todos, para todos, para todas? Sim, sim. Agora, lógico, né? Quando a gente fala todos, significa as pessoas de boa vontade. As pessoas precisam realmente estar disponíveis e abertas, né, para renunciar seus preconceitos, conceitos, valores que a sociedade, né, que esse estado social colocou na cabeça da gente, né? Então elas precisam estar esvaziadas. Então aqui elas aprendem a esvaziar, que a maioria aí é onde está o grande problema, né? Porque a gente quer mudar, mas quer levar a mala toda com a gente, não tem condição. Então as pessoas precisam estar abertas para. Aí a partir daí elas podem fazer isso no cotidiano, elas podem fazer isso onde elas quiserem, inclusive isso aí sendo uma forma de sustentabilidade das pessoas. E quando eu falo sustentabilidade, eu não estou falando só como o sistema fala, né, financeira. Não, eu falo emocional, sustentabilidade física, desse campo físico do corpo, não é? Sustentabilidade do pensamento, esse campo mental, e principalmente sustentabilidade mesmo, dar um suporte mesmo, mergulhar na sustentabilidade espiritual. Então, meus amores, nós vamos fazer o seguinte agora, né, concluindo tudo isso que foi dito, para você não ficar com confusão na cabeça, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um resumo, tá certo? Então, a gente falou sobre o xamanismo da deusa mãe, se lembram? Como é e tal, tal. E por último, a gente falou dessa história do cotidiano, essa prática mesmo, né? Não precisar se isolar para estar lá fora, né? Que você pode ser, o seu diálogo pode ser entre você e você mesma. Seu Deus, sua deusa interna, os seus deuses também, né? Pode incluir a diversidade nisso tudo que vocês acreditam, porque de verdade, gente, nós temos algo muito importante dentro da gente, que é a nossa fé, do que a gente é constituído, tá bom? Celularmente, a gente é constituído da divindade. E a nave vai navegando.